Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais uma aula. Nessa aula nós vamos trabalhar com regras de sinais, operações com números positivos e negativos, envolvendo soma, subtração, divisão, enfim. Vamos trabalhar aí com aquelas famosas regrinhas de sinal, relembrando esse assunto que é muito importante e de vez em quando aparece em alguma questão ou outra, sempre aí, né, dentro de os mais variados conteúdos, aparece alguma coisinha envolvendo alguma operação com número negativo. Então, se você já gostou desse tema, se você tem dúvida aí, já deixe seu like, que esse vídeo foi feito com o propósito de te ajudar nesse assunto. Se você não me conhece, eu sou o professor Felipe, esse é o canal Matemática Tem Solução, te convido a se inscrever aí, deixe seu like, compartilhe aí com seus colegas que também estão estudando matemática, que também têm dúvida, enfim, eu vou estar fazendo diversos vídeos nesse canal para buscar te ajudar aí no estudo da matemática. Começamos há pouco tempo, mas começamos aí com muito desejo de fazer o melhor para você. Então, acompanhe a gente aí que a gente vai iniciar mais uma aula. Bom, então vamos lá. A gente vai falar aí, né, de regra de sinais, ou seja, a gente vai trabalhar aqui com operações com números negativos. Eu já separei aqui o nosso quadro colocando multiplicação e divisão e soma e subtração. Por quê? Você vai ver que a forma de olhar essas regras não é única. A gente não vê quando está numa multiplicação e numa divisão da mesma forma que numa subtração e numa soma. São formas diferentes de olhar. O primeiro ponto aí que eu já te saliento, já te adianto, é que eu vejo que muitos alunos confundem as coisas, gravam só a regra da multiplicação e da divisão e aí aplicam isso muitas das vezes em contas que você não deveria aplicar. Então vamos lá, já coloquei aqui no quadro pra gente as duas regrinhas aí que a gente tem quando é uma multiplicação ou uma divisão. Veja como é simples. Se eu estou trabalhando com uma multiplicação ou uma divisão e os dois sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo. Então, ó, se os dois sinais forem iguais, o meu resultado aí, tanto na multiplicação como na divisão, será positivo. Então, se o primeiro número for positivo e o segundo positivo, o resultado é positivo. Se o primeiro número for negativo e o segundo negativo, o resultado também é positivo. Isto é, tanto faz se é multiplicação ou se é uma divisão. Beleza? Se os dois sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo. Já se os dois sinais forem diferentes aqui, ó, o meu resultado é negativo. Então, se eu tenho o primeiro negativo e o segundo positivo, multiplicando ou dividindo, o resultado vai ser negativo. O mesmo acontece se eu tenho o primeiro positivo e o segundo negativo, o resultado vai ser negativo. Bom, vamos fazer uns exemplos aí para poder fixar melhor. Olha, eu tenho menos 4 vezes 5 positivo. O 4 está negativo, o 5 está positivo, são dois sinais diferentes. Então, meu resultado é negativo. 4 vezes 5 dá 20, então isso aqui deu menos 20. Já se eu tenho menos 2 vezes menos 6, ambos têm sinais iguais. Veja que os dois são negativos, os dois têm sinais iguais. Ó, sinais iguais, o resultado é positivo. Então, aqui é 12 positivo, porque 2 vezes 6 é 12. Lembrando que quando o número é positivo, a gente normalmente não coloca o sinal de mais. Os livros, as questões não colocam o sinal de mais. Então, você só coloca o 12 positivo numa conta que você estiver fazendo, né, lá que você resolveu e ficou positivo, mesmo que tivesse aparecido de sinais negativos, no final lá o resultado é 12. Você não precisa colocar o sinal de mais na frente, beleza? Mas se colocar também não está errado, mas não precisa. Ah, professor, a gente trabalhou aqui com dois sinais iguais e dois sinais diferentes. Mas se eu tiver três sinais, e aí, como é que fica? Olha, você pode analisar de 2 em 2. Você tem aqui, por exemplo, menos 4 vezes 3. Um é negativo e o outro positivo. Então, aqui, nesse pedaço aqui, 4 vezes 3 dá 12. Lembrando que
os sinais são diferentes, já que o primeiro é negativo e o segundo é positivo, então aqui fica 12 negativo, eu tenho menos 12. Então eu vou ficar com menos 12 multiplicando o quê? O menos 5. Agora os sinais são iguais, ambos negativos, né? São sinais iguais. O meu resultado aqui é positivo, 12 vezes 5 vai dar 60, beleza? Então aqui o resultado é 60 positivo. Como eu expliquei no exemplo acima, eu nem preciso colocar o sinal de mais. Já no exemplo de baixo, eu tenho que menos 75, né? 75 negativo dividido por 3 negativo. Sinais são iguais, aí né, numa conta de divisão a regra é a mesma que na multiplicação. 75 dividido por 3 dá 25. Sinais iguais, o resultado é positivo. Então eu tenho 25 positivo. Beleza? Professor, tem uma forma aí, né, com vários números, de eu fazer sem precisar ficar analisando de 2 em 2? Tem. Se for uma conta só com multiplicação, misturando sinais positivos e negativos, ou se for só multiplicação e divisão entre sinais, né, com números aí de sinais positivos e negativos, o que você pode fazer? Você pode olhar só para os sinais negativos. Então, se a quantidade de sinais negativos que você contar for uma quantidade ímpar, o resultado já será negativo. E aí depois só faz as contas de multiplicação ou divisão, conforme seja o caso. Se a quantidade de sinais negativos que você contar for uma quantidade par, você já vai ter um resultado positivo e depois é só fazer as contas. Veja aqui, ó. Aqui, se eu olhar só para os sinais, né, negativos, eu tenho 2 sinais negativos, uma quantidade par. O resultado é positivo. Então, essa é uma outra forma de fazer quando eu tenho mais, né, sinais e não quero ficar analisando de 2 em 2. Beleza? Entendido isso? Essa é a regrinha, né, da multiplicação e divisão. Se você quiser, você vai analisando de 2 em 2, enfim, é bem simples, tá? Vamos agora para soma e subtração. Então vamos lá, vamos entender melhor isso aí. Olha, aqui, né, eu já preparei para você, igual eu fiz antes também, que quando a gente está trabalhando com soma ou subtração, podemos pensar em valores positivos, como valores, né, que a gente tem aí, valores que são nossos, são valores que temos, isso, né, para os positivos, beleza? E quando a gente fala dos valores negativos, a gente pode pensar neles aí como que? Como uma retirada aqui, tá? Ou como uma dívida. Por quê? Veja bem, se eu pergunto para você quanto que daria, por exemplo, 32 menos 20, essa conta você vai fazer bem tranquilo, né? Ou tranquila. Por quê? 32 menos 20 vai dar o quê? 12. É uma continha que você sabe bem como é que faz. Você não fica nem na dúvida se é positivo ou se é negativo. Agora, se você tem 20 menos 32, você vai falar assim, pô, professor, não dá para tirar. Por quê? Veja bem, se você tem 20 reais e vai pagar uma dívida de 32, você não paga a sua dívida, você ainda fica devendo. Aí eu te pergunto, você fica devendo quanto? Ah, professor, eu vou ficar devendo 12. Ou você vai me dizer, ah, professor, eu não consigo retirar 32 de 20 porque ainda falta 12, né? Então devo 12, falta 12. Vamos anotar isso aqui, ó. Falta 12, beleza? Aí tu vai falar assim, professor, mas esse daí é o resultado, falta 12? Como assim, professor? Nunca vi um resultado desse em livro nenhum. Como é que você está me dizendo que o resultado disso é falta 12, né? Como é que você está me dizendo que o resultado disso é devo 12? E de fato, falta 12 é algo que você não vai ver como resultado, né, nos livros. Mas você entendeu aqui que faltaria 12 para você retirar? Ou você entendeu que ficaria ainda devendo 12? Isso é o mais importante. Por quê? Sempre que você fizer esse raciocínio aqui e ver que falta 12, vamos combinar que você vai escrever isso como menos 12. Então, olha, tá aqui. Menos 12 significa o quê? Que vai faltar 12 ainda para você aqui. Então, esse é um sentido de uma conta que vai dar negativa. É um valor que está faltando, que você não vai conseguir retirar, ou que você ainda vai ficar devendo.
De outra forma, você também poderia dizer assim, né? Como os livros dizem, olha, você vai pegar os dois números, os sinais são diferentes, vai subtrair e vai dar o sinal do maior em módulo. Ou seja, primeiro você analisa sem sinal. Quem que é maior? 32 ou 20? Ah, professor, 32 é maior. Então você subtrai aqui o 32 de 20, deu 12. Qual o sinal do 32 que é o maior? É positivo, então o sinal fica positivo. Se você analisar aqui, quem que é maior sem olhar para o sinal? Tá aqui olhando para o sinal, o 20 é maior do que o menos 32, mas sem o sinal, quem que é maior? Ah, professor, se a gente tira o sinal, o 32 é maior. Beleza, tanto faz 32 menos 20, daria o quê? 12, e aí, nesse caso aqui, o 32 está com o sinal negativo, então ficaria negativo. Então você pode pensar assim, né? Usar esta outra regra, mas se você não quiser gravar mais essa regra e tal, você pode pensar também como falta, beleza? Bom, ok. Aqui então, ó, pensando ainda em falta, em dívida, o que a gente pode fazer? A gente pode ler até assim, ó. Eu tenho uma dívida de 10, tenho R$ 23 e tenho uma outra dívida de 5. Se eu pego a dívida de 10 com a dívida de 5, isso vai me dar uma dívida total de 15. No total, devo 15. E aqui eu ainda tenho 23. Esses 23 aqui são meus. Então, tenho uma dívida de 15 que eu vou pagar e tenho 23. Isso vai acontecer que eu pago e ainda me sobra 8. Esses 8 são meus, positivo, beleza? Ou analiso daquela forma, o 23 aqui, né, mesmo olhando sem o sinal, é o maior, subtraio, o sinal do 23 é positivo, fica 8 positivo, tá vendo? Duas formas de você olhar aí que vão chegar no mesmo resultado. Por fim, vou colocar aqui mais um exemplo. Veja que nesse tipo de cálculo a gente tem uma situação um pouco diferente das outras que a gente viu antes, porque eu tenho dois sinais atribuídos a um único número. Então, eu tenho um sinalzinho negativo aqui dentro e tenho um sinal negativo aqui fora. Seja com esses sinais, né, dois sinais de negativo, um sinal de positivo e outro de negativo, enfim. O que importa aqui é você perceber que tem dois sinais atribuídos a um número. Sempre que tiver esse tipo de caso, você vai usar para essa partezinha aqui, ó, desses sinais que estão atribuídos a um único número, a regra de multiplicação. Eu tenho dois sinais atribuídos a um único número. Então você tem que analisar o seguinte, veja, se eu tenho aqui, ó, volta lá na regra da multiplicação, dois sinais que são ambos negativos, como é o caso aqui, o resultado fica positivo. Então esse 8 menos 11 vai virar um 8 mais 11. Se eu tivesse ali um sinal positivo e outro negativo, os sinais seriam diferentes e o resultado seria negativo. Então ficaria 8 menos 11. Não é o caso, a gente tem dois sinais iguais, então o resultado fica positivo. Então isso aqui vai ser equivalente a quê? 8 menos com menos dá mais, ou então 8 mais 11. Repito aqui o nosso menos 7, beleza? E aí, fazendo isso aqui, eu vou ficar com o quê? 19 menos 7, que vai me dar 12 aqui como resultado final. Beleza? Então, percebam aí que foi uma situação, né, um pouquinho diferente das outras que a gente trabalhou. Mas nada muito complexo. Só lembrar aí que dois sinais atribuídos a um número, a gente aplica a regra da multiplicação e divisão. Bom, para finalizar, vamos fazer alguns exercícios com esses conceitos que nós vimos. Diz assim, em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 graus pela manhã. Se a temperatura desceu mais 13 graus, o termômetro vai marcar, e aí tem as opções. Veja, a temperatura era menos 15 graus, beleza? Essa era a nossa temperatura. Depois o termômetro desce mais 13 graus. Cuidado aqui, se ele desce mais 13 graus, isso aqui entra como negativo. Então, ao final disso aqui, ó, eu vou ter o quê? Menos 28.
É como se eu tivesse duas dívidas, uma de 15 e outra de 13, que vai dar uma dívida final de 28. Ou aquela forma de ver o quê? Se os números têm os mesmos sinais, você soma e repete o sinal que acompanha esses números. Então, aqui somando 28, sinal negativo. Enfim, gabarito letra A. Beleza? Vamos lá. Diz aí para que a gente determine o valor da expressão menos 4 vezes 3 mais 7 negativo, que multiplica 2 vezes menos 3, né? Vezes 3 negativo. Enfim, a gente tem que fazer essa continha aí. Veja, aqui tem um sinalzinho de mais, né? Como tem esse sinal de mais aqui, você pode fazer essa partezinha aqui, aí você repete o sinal de mais, faça essa partezinha aqui e depois a gente soma aí os dois valores. Então, ó, eu tenho um número negativo vezes um número positivo, os sinais são diferentes. O meu resultado vai ser negativo. 4 vezes 3, 12. Veja, essa parte de cá também a gente viu exemplos disso, né? Quando eu tenho mais de um sinal, posso olhar aí pela quantidade de sinais negativos, já sei que vai ser algo positivo, vou fazer, ó, esse vezes esse vai ficar negativo, já que é um negativo com outro positivo. O resultado daqui negativo multiplicado com outro negativo vai virar algo positivo. Enfim, a gente já sabe que isso aqui vai ser positivo. Ó, 7 vezes 2, 14. 14 eu vou multiplicar por 3, o que daria 42. Beleza? Então, sinal positivo aqui eu não preciso nem colocar. Fazendo essa continha, ó, menos 12 mais 42 é fazer uma retirada de 12 de 42, ou dizer que eu tenho uma dívida de 12 e tenho 42, enfim. Basta fazer aqui, né, 42 menos 12 e a gente vai chegar em 30. Gabarito, letra C. Beleza? Tranquilinho, né? Bom, pessoal, vamos lá. Essa daí diz o seguinte: um comerciante fez 3 vendas e teve prejuízo de R$16 na primeira venda. Opa, falou de prejuízo, retirada, dívida, sinalzinho de negativo. Beleza? Então, menos 16. Na segunda venda, prejuízo de 23. Opa, menos 23. E lucro de 45 na terceira venda. Então, aqui, ó, mais 45, tá? Porque lucro é algo que você ganha a mais aí, né? Mediante a diferença entre quanto você pagou pela mercadoria e o total que você vendeu, gera um valor a mais aí para você. Então, lucro é positivo sempre, prejuízo negativo sempre. Podemos calcular o saldo resultante dos 3 negócios efetuados desta maneira. Ó, qual maneira aqui, né, que encaixa? Aqui, ó, 2 sinais atribuídos a um número. Entra a regra da multiplicação, sinais diferentes, resultado negativo. Então, isso é a mesma coisa que menos 16, menos 23, mais 45. Essa daqui é a única já que tu vê que bate com que a gente chegou até aqui. Porque aqui, ó, tem o menos, né, aqui também, porém o 45 está negativo. Nada a ver essa questão aqui, essa alternativa, né, melhor dizendo. Aqui você vê que o 16 está positivo, nada a ver também. Nessas dá até, né, para a gente ir assim por eliminação também. E aqui o problema é que ficou positivo. Não, né? A regra aqui foi aplicada de forma errada. Nada a ver essa também. Então só pode ser a letra A. Ah, professor, mas isso aqui vai dar 6 positivo mesmo? Vai. Por quê? Se eu olhar aqui, eu tenho 2 dívidas, né? 2 retiradas, 2 perdas. Uma de 16 e outra de 23. Então aqui vai gerar uma retirada total, né? Uma perda total de 39. Beleza? E eu repito mais 45. Eu tenho R$45 e vou tirar desses R$45 39. 45 menos 39 sobra 6. Então, de fato, letra A é a alternativa correta. Galera, vão vir vários vídeos como esse, de vários conteúdos aí, a gente vai em sequência se aprofundando aos pouquinhos. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus colegas que também têm dificuldade. Valeu, até a próxima aula. Tchau, tchau.